Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, nós vemos a carta à igreja de Laodiceia. Eu já expliquei aqui em outras ocasiões, mas para quem não esteve aqui nesse dia, as 7 cartas do Apocalipse, ela tem 2 significados espirituais. Nós cremos que elas servem como uma referência para a condição espiritual que alguns estão, ou seja, cada uma daquelas cartas podem ser uma condição espiritual que a pessoa pode estar. Exemplo, a primeira carta, que é da igreja de Éfeso, era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. Então, há pessoas que se identificam com aquela igreja porque estão na mesma condição espiritual que elas. Há outras, por exemplo, como a segunda carta, que é da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, materialmente falando, mas passava por muita luta, muitas tribulações, e por isso elas eram muito apegadas a Deus. Pode significar a condição espiritual daquela pessoa que às vezes não aparece tanto na igreja, não é aquela pessoa tão expressiva, mas ela está tão firme na fé e por isso sofre lutas, perseguições e assim por diante. Amém? Então, estas cartas servem como um espelho. Quando você lê todas as 7, você certamente vai se identificar com uma delas e dizer: eu me encontro na mesma condição que aquela igreja. Entende sim ou não? Mas também acreditamos que essas cartas sejam 7 épocas da igreja, de maneira que a primeira carta da igreja de Éfeso representa o início do esfriamento espiritual da igreja primitiva e assim às vezes quer falar bonito e é melhor não inventar, né? Consecutivamente, exatamente, vem sendo, cada igreja vem representando uma época, uma altura da igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo a igreja de Jesus, eu não estou falando da igreja universal, a igreja batista, a igreja de Jesus no geral, o cristianismo no geral. Amém? Sendo que essa que nós vamos ler aqui hoje é a última. Então representa o estado da última igreja antes da volta de Jesus. E como você vai ver aqui comigo, parece um raio-x, uma cópia exata da condição interior espiritual da igreja nos dias de hoje. Com o aumento da tecnologia, com os cultos online, com todos os confortos que hoje nós temos, nós vemos nitidamente que a igreja de Jesus hoje é uma cópia idêntica do que foi a igreja de Laodiceia naqueles dias. Vamos ver? Versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a primeira característica desta igreja era a mornidão. E quando a gente fala de mornidão, de algo morno, é algo que nem é frio e nem quente. Ao ponto de Jesus dizer assim: quem dera que fosse uma coisa ou outra. É claro que o frio aqui representa aquela pessoa totalmente incrédula. E o quente, aquela pessoa fervorosa, no auge da sua fé em Deus. E quando a gente ouve Jesus dizendo assim: quem dera fosses frio, parece estranho, não parece? Porque tem gente que pensa assim: bom, eu não sou frio, aliás, eu não sou quente, mas também não sou frio. E às vezes a pessoa pode pensar o seguinte: bom, eu não sou aquela pessoa de Deus que deveria ser, mas também não sou tão incrédulo como muita gente é.
Eu não me converti ainda de verdade, eu não me batizei, eu não me entreguei totalmente ainda, mas eu estou indo na igreja. E aqueles que nem na igreja vão? De repente, ouvem Jesus dizer: eu preferia que você fosse frio do que você ser um morno. Porque o morno é aquela pessoa que se acomodou. Ela estava indo na direção de ser quente, e porque deu uma aquecidinha, já não é mais frio, ela diz: não, já está bom, eu estou bem assim. E não sai disso. Nem volta a ser totalmente incrédulo, como infelizmente já aconteceu com alguns, mas também não avança. É aquela pessoa que está sempre dizendo: um dia eu me conserto, um dia eu me entrego, um dia eu mudo isso, um dia eu vou fazer isso, e esse dia nunca chega. Ela ficou ali naquele estágio de mornidão, e está ali naquele estado, achando que está bem, porque está melhor do que era antes. Mas não é assim. Nós não podemos parar de evoluir. Por isso Jesus disse: assim porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é forte, porque assim como beber uma água morna causa náusea, imagine você está com muita sede, e você bebe uma água morna, lhe causa náusea. Jesus está dizendo aqui para aquela igreja que a condição espiritual dela não estava agradando a ele. E como se não bastasse, Jesus disse assim, versículo 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. É muito forte essas palavras. Você veja que outras igrejas das 7 também estavam erradas, mas Jesus não foi assim tão duro como foi com esta igreja. Se fosse eu que dissesse para alguém: tu és um... meu Deus do céu, eu ia ser preso. Tu és um desgraçado, um pobre, um cego e nu, eu estava perdido. Mas não sou eu quem estou dizendo isso. O próprio Senhor Jesus fala para o morno, para aquela pessoa que acha que não precisa mudar, só porque é melhor do que a maioria das pessoas. Uma coisa interessante, essa semana nós vamos fazer hoje a oração da reconciliação, né? E por isso nós ligamos para algumas pessoas que já estavam há algum tempo sem vir à igreja, algumas pessoas afastadas. Eu pedi para os obreiros ligar, porque quando uma pessoa não vem à igreja, a gente fica preocupado, porque afinal a gente pensa: a pessoa pode estar doente, a pessoa pode estar acamada, a pessoa pode estar sem condição financeira de vir à igreja, e a gente tem como ir lá buscar ela. Então às vezes a gente liga, e muitas das pessoas que estão afastadas, quando a gente liga, a primeira coisa que elas dizem, quando a gente pergunta se está tudo bem, ela dizer o quê? Está tudo bem. Ah, não, é porque a gente não tem visto a senhora na igreja, não temos visto o senhor nas reuniões. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Eu me lembro dessa igreja que diz: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então eu não estou indo à igreja, estou trabalhando muito, estou com falta de tempo, mas está tudo bem, eu não larguei Jesus, eu estou na fé, eu confio em Deus. Então a pessoa, não há dentro dela aquele desejo de: poxa vida, é verdade, obreiro, há muito tempo que eu não estou indo. Eu antes tinha prazer de ir aos domingos pela manhã, e agora eu acordo, quando dá o horário de vir, eu digo: não, domingo que vem eu vou. Eu reconheço, obreiro, que eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas não, qual é o sentimento do morno? Está tudo bem, está tudo bem, não preciso mudar, não preciso melhorar, não preciso fazer nada diferente, do jeito que está ótimo. E um dos sinais de que a pessoa está bem espiritualmente é justamente o contrário. Todas as pessoas que eu conheci, que estavam firmes na sua fé,
elas diziam sempre o mesmo: eu tenho feito, mas sei que posso fazer mais. Quero fazer mais. Porque quando a pessoa está bem espiritualmente, ela quer sempre melhorar, ela quer sempre mudar, ela quer ser sempre uma pessoa mais fervorosa, mais dedicada, mais intrépida na sua fé. Mas por outro lado, quando ela está morna, ela liga o piloto automático e deixa embora. Então, essas pessoas, como a igreja de Laodiceia, estavam completamente morna, pensando que estavam tudo bem, mas Jesus disse para elas: não está não. Ele diz, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Cada uma dessas palavras que Jesus deu tem um significado por conta da localização da cidade, por conta da condição daquelas pessoas, mas eu quero focar mais no que Jesus diz aqui nesses próximos versículos, quando ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Porque se Jesus, nos versículos anteriores, disse: tu és um desgraçado, pobre, cego e nu, agora ele está dizendo o quê? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu amo você. E assim, você, por exemplo, com os seus filhos, você, quando chama a atenção deles, quando há necessidade de você repreender eles, você faz porque tem prazer em chamar a atenção deles ou porque ama os seus filhos? Então, a palavra de Deus, ela tem as suas mensagens: não temas, eu sou contigo, né? Tem o seu nome gravado na palma da minha mão, mas também há passagens bíblicas em que ele nos chama a razão, porque há muitas vezes em que nós precisamos ouvir uma palavra como essa para despertar. Para despertar. E quando nós ouvimos esse tipo de palavra, nós temos que pensar exatamente no que Jesus disse. Se ele está me chamando a razão e a atenção nesse sentido, é porque ele me ama e não quer me perder. Amém? E ele diz, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, se Jesus disse que estava à porta, batendo, e disse que se alguém abrisse a porta, ele entraria, significam duas coisas. Primeiro, se ele estava batendo a porta, e disse que se alguém abrisse a porta, é porque a porta estava o quê? Fechada. E segundo, se ele disse que se ao abrir a porta, ele entraria, é porque ele estava onde? Do lado de fora da porta. Ou seja, Jesus estava distante daquelas pessoas. E não foi ele que quis sair. As pessoas é que fecharam o quê? A porta para ele. E a gente tem que fazer essa avaliação, pessoal, para não sermos cegos como aquela igreja, não achar que estamos fazendo tudo como aquela igreja, e sem perceber, deixar Jesus aonde? Do lado de fora. Quantas pessoas que deixaram Deus do lado de fora dos seus planos, dos seus projetos pessoais? Agora mesmo eu estava falando com os discípulos, que é um grupo de pessoas que eu estou preparando para fazer a obra de Deus, e eu estava falando sobre a epístola de Timóteo, quando Paulo disse que muitos, por causa do amor ao dinheiro, na sede de ficar rico, caíram em armadilhas, em laços. E é o que tem acontecido nos dias de hoje, pessoal. A maior dificuldade para encontrar pessoas para fazer a obra de Deus é exatamente isso. Trabalho muito, não tenho tempo. Pastores que antes tinham deixado o trabalho, deixado os seus projetos pessoais para ganhar almas, hoje fazem o contrário, deixam de ganhar almas para trabalhar, para ganhar dinheiro, para seus projetos pessoais. Jovens que, quando a gente fala
para deixar tudo e pregar o Evangelho, só querem saber dos seus projetos pessoais futuros. Não, quero ser um empresário, quero ser... Eu até brinquei com os discípulos, falei, se pelo menos fosse isso, né? Mas a maioria diz, não, eu não quero fazer obra no altar porque eu quero ser um empresário. Mas fica lá jogando videogame, fica lá trabalhando atrás de um balcão de uma loja. Quer dizer, então, tá bom, você não quer ir para o altar? Então seja uma pessoa bem-sucedida para fazer a diferença no átrio e com a sua vida, até dar condições para aqueles que estão no altar fazer a obra. Mas não, nenhuma coisa, nem outra. É o morno. Nenhuma coisa nem outra. Então hoje, assim como aquela igreja, tem muita gente que deixou os planos, deixou Deus do lado de fora dos seus planos, dos seus projetos. Deus está em último lugar na vida dela, porque primeiro é os seus objetivos pessoais, primeiro as suas ambições, e depois, se sobrar tempo, eu sirvo a Deus, eu faço a obra de Deus e coisa assim parecida. Quando na verdade, quando a gente quer, a gente consegue. Consegue ou não consegue? Sim ou não? Conseguimos. Quando a gente quer, a gente consegue, a gente arruma tempo. Se a pessoa ficou doente, ela vai arrumar um tempo para fazer tratamento. Se a pessoa ela precisa fazer alguma coisa pessoal, ela vai conseguir. E como que uma pessoa pode dizer que não consegue tempo para ir à igreja, ou para buscar Deus, ou para servir a Deus? Não é verdade? Você concorda comigo? Sim ou não? Então Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele já abriu a porta da salvação na cruz do Calvário. Ele abriu a porta para que todo que nele crê seja salvo. Mas nem todos abriram a porta do coração dela, mesmo aqueles que estão dentro da onde? Da igreja. Por isso, para terminar, eu pedi para você abrir aí em Isaías 29, no capítulo 29, versículo 13, a esse respeito, Deus fala assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Está vendo? Se Jesus foi duro com a igreja de Laodiceia, dizendo, olha, vocês estão me deixando do lado de fora, hein? Mas eu continuo batendo na porta do seu coração, esperando você deixar eu entrar. Agora Deus aqui, através do profeta Isaías, disse para o povo de Israel a mesma coisa. Vocês me buscam com os lábios, mas o coração estão longe. E tudo que vocês fazem, esse temor para comigo, não passa de apenas mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, o que vocês fazem é mecânico, religioso, é apenas para cumprir rituais religiosos, mas o coração mesmo está longe de mim. Como eu disse agora pela manhã, há pessoas, não são todos, claro, mas uma pequena minoria que às vezes participam da reunião. Você sabe, pessoal, desculpa, a gente, eu quero que você perceba a minha sinceridade. Quando você conversa com uma pessoa, você percebe se ela está prestando atenção em você ou não? Sim ou não? Se quando você está conversando com ela e você percebe que ela não está prestando atenção, e às vezes você até tem que dizer assim, fulano, você entendeu o que eu falei? O que essa pessoa está dizendo para você? Fica quieto. Eu não quero ouvir você. Sim ou não? Você sabe que eu tenho a mesma percepção com muitas pessoas enquanto eu estou pregando? Às vezes tem pessoas que dão a impressão seguinte, poxa, não vejo a hora desse culto acabar. Para eu poder sair, pelo menos com a consciência o quê? Já fui hoje, já cumpri a minha obrigação. Porque há pessoas que vêm e não são capazes sequer
de se esforçar alguns minutos para ouvir o que a palavra está a falar com ela. E eu não conheço o coração de ninguém, e nem sei, e nem estou julgando a ninguém. Mas eu tenho certeza que há muitas pessoas que no final do culto não serão capazes de dizer nem sequer qual livro da Bíblia eu estava pregando. Não escreve aí não, para você não, eu não vou perguntar a ninguém. Mas se a gente pudesse colocar ali uma catraca, como é que fala aquele negócio que fica para as pessoas entrar? Uma roleta? E deixar sair só quem falasse o que entendeu, tinha gente que ia ficar aqui o dia todo. Então, o que é que você entendeu hoje na reunião? Não, volta lá, vai assistir a próxima. Você, o que é que entendeu? Isso, pode ir, Deus abençoe. Você, o que entendeu? Não, eu não prestei atenção, vai ficar para a próxima. Não é verdade? Porque há pessoas que realmente não estão, elas, como diz aqui a Bíblia, com os lábios louvam, cantam, mas o coração está onde? Está longe. E agora quando chega o verão então? Mais ainda. Então, Deus não se agrada disso, porque Ele não quer ninguém pela metade. Ele quer que a pessoa abra o coração para Ele, para ser realmente aquela pessoa de Deus que ela tem que ser. Deus não tem prazer que a gente seja morno, que a gente pare no meio do caminho e ache que somos melhores, estamos bem, só porque somos melhores do que a maioria que nem na igreja vem. Não, temos que mudar a cada dia. O que é que você precisa mudar que não mudou ainda? O que eu preciso mudar que eu não mudei ainda? Porque a vida da gente, com Deus, é uma constante evolução, desenvolvimento. Assim como em tudo na vida você quer desenvolver, eu duvido que você quer ficar ganhando o mesmo salário a vida toda. Eu duvido que quem estuda quer ficar no mesmo ano letivo a vida toda. Todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer crescer. E por que eu vou aceitar ficar anos na igreja, morno, a mesma pessoa, os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos deslizes? Não, peraí. Eu preciso abrir a porta do meu coração para Jesus, deixar Ele entrar e fazer de mim essa pessoa fervorosa que eu tenho que ser. Amém? Então, vamos ouvir o bispo e em seguida fazer a oração.